Sejam todos bem-vindos ao episódio 3 da série sobre Introdução à Programação. Eu sou Gustavo Mafra e esse é o canal Mafratech. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre estruturas condicionais. Mas afinal, o que são essas estruturas condicionais? As estruturas condicionais são blocos de código, né, que vão realizar diferentes ações com base em condições que impormos a ele. Né? Como, por exemplo, no sistema, se a gente tiver um sistema, né, que verifique a idade do usuário para poder ver se ele pode ou não tirar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Então nós vamos ter um bloco de código que vai ser uma condição para verificar se o usuário tem pelo menos 18 anos. E se ele tiver, ele vai poder, né, continuar o cadastro dele para tirar a habilitação. Se não, ele vai receber uma mensagem informando, né, que ele não tem idade suficiente para poder tirar a CNH ainda. Vamos então começar aqui criando um arquivo chamado aula3.js e vamos ver quais são as estruturas condicionais que temos no JavaScript. Aqui nós temos as seguintes: o if, o else if, e temos uma um pouco diferente, né, do padrão aqui, que é o switch. Né? E vamos falar um pouquinho destrinchar um pouquinho sobre cada uma. Bom, o if, né, se a gente for traduzir a palavra if para o português, ela quer dizer se. Então, no condicional, ela quer dizer se tal condição existe, né, se tal condição, então você faça alguma coisa. Né? Então, a estrutura, né, da nossa estrutura condicional, ela vai ser if e entre parênteses a condição. Né? Então, se a condição, entre as chaves, nós vamos executar, né, fazer alguma coisa diferente. Então, essa, né, para a gente começar a entender um pouco sobre estruturas condicionais, essa aqui é a nossa estrutura. Vamos ter sempre a nossa estrutura condicional aqui, né, o if, o else, e vamos ter os parênteses para ter nossas condições, uma ou mais, e entre as chaves nós vamos ter, né, vai ser o nosso bloco de código que vai permitir, né, que vai fazer uma determinada ação diferente, né, com base nessa condição. Pensando aqui, voltando um pouco naquele exemplo que eu falei sobre tirar a CNH, a gente pode fazer o seguinte: vamos criar aqui uma variável chamada idade, let idade igual a 15, beleza? E a nossa condição é o quê? Se o usuário, né? Se o usuário tem a idade maior que 15, né? Maior que 18, desculpe, ele tem que ter pelo menos 18 anos. Então, vamos usar aqui um operador maior ou igual. Esse operador a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Nas aulas na frente. Então, se ele tem maior, né? Se a idade dele é maior ou igual a 18 anos, então aqui ele vai fazer algumas coisas, né? Por exemplo, vamos mandar aqui uma mensagem para o usuário e falando, né? Parabéns, você já pode tirar a CNH, né? Pronto, então essa é a nossa primeira condição. Então vamos rodar aqui node aula3.js e opa, nada nesse momento ocorreu. Por quê? A nossa condição, ela verifica se o usuário ele é maior que 18 anos, né? Ele tem mais de 18 anos. Então, nessa situação, a idade dele é 15, né? Ele tem 15 anos, então ele não pode tirar CNH. Então aqui a gente já chega na segunda estrutura condicional, que é o else, beleza? Por quê? Sempre que a gente vai ter uma estrutura condicional, a depender, a gente vai sempre usar o else no final da lógica, né? Por quê? Se a gente precisa que algo seja feito, caso a condição seja verdadeira, então algo também tem que ser feito caso essa condição não seja válida, né? Então, nesse caso, a gente vai usar o else, né? Que na tradução quer dizer um se não. Então, se a idade é maior que 18, parabéns, né? Ele vai mandar uma mensagem, você já pode tirar CNH. Se não,
ele vai mandar aqui uma outra mensagem para o usuário. Vamos botar aqui, opa, você precisa ter 18 anos para tirar a CNH. Se for analisar aqui, ó, vocês podem estar se perguntando, né, que eu falei que a nossa condicional vai ter sempre entre parênteses, porém o else sozinho, ele não precisa de uma condição. Por quê? A gente pode ter vários ifs, né, if testando, então o else ele é aquela última condição. Se nada funcionou, né, se nada daquela condição se foi atendida, então a gente só tem esse senão, né? Nesse caso aqui que a gente tem uma única condição, né, que é a idade. Então se essa primeira condição que a gente precisa não se sobressai, não é válida, então o que sobra é o else, né? Então o else a gente não precisa de parênteses, né, para poder montar a estrutura dele. Ele fica somente entre chaves. Então agora se a gente salvar esse arquivo aqui novamente e rodar, a gente recebeu aqui a mensagem: opa, você precisa ter 18 anos para tirar a CNH. Se a gente vir aqui alterar nossa idade, né, para 18, então, e rodar novamente, aí agora ele já caiu na nossa primeira condição válida, né, que é a idade. Então, parabéns, você já pode tirar a CNH. Como que a gente tem de reescrever esse if, essa condição, né, utilizando o condicional ternário, que ao invés de a gente colocar as condições e o que for para ser feito entre chaves, a gente vai colocar tudo em uma única linha. Né? Se a gente vier aqui, a gente pode colocar aqui um outro exemplo, que é const aluno aprovado. E vamos colocar aqui também outra variável chamada let, que vai ser let nota final igual a 5. Então, aluno aprovado vai ser se vamos supor que para ser aprovado o aluno tem que ter a nota 6, né, a nota final 6. Então, se nota for maior ou igual a 6, então vamos botar aqui uma interrogação e aprovado. 2 pontos, reprovado. Então você pode ver que, né, a gente tem uma condição similar, né, com o nosso primeiro exemplo, porém a gente coloca tudo em uma única linha. Então, ao invés de escrever o if, né, então isso aqui seria equivalente ao if se a nota for maior ou igual a 6. Então ele executa a primeira opção, né, com essa interrogação. E se não, né, se essa condição não for satisfeita, os 2 pontos ele está executando a segunda opção. Essa forma de escrever um if é mais comum em situações como essa, que a gente tem uma única palavra para retornar ou algo do tipo, né, e não quando a gente precisa executar muito código. Então, se a gente vier aqui e der um console.log aluno aprovado e executar o nosso script, a gente vai ter aqui, né? Aí temos a primeira mensagem da CNH e temos aqui reprovado, né? Porque a nota final do aluno foi 5. Se a gente colocar aqui 6 e executar novamente, ele retorna para a gente aprovado. Então, essa é uma forma mais simples, né? Quando a gente precisa que somente uma única informação ou que execute uma função, por exemplo, aí a gente pode utilizar essa condicional ternário, certo? Bom, agora que a gente falou, né, sobre o if e o else, vamos falar um pouquinho aqui sobre o else if, né, que é a nossa terceira estrutura condicional. O else if a gente vai utilizar quando a gente tiver mais de uma verificação, né, mais de uma possibilidade de verificação. Nesse primeiro exemplo que a gente utilizou, a gente precisava saber só se a idade do usuário era maior ou não que 18 anos, né? Então, a gente não tinha necessidade de usar o else if, a gente só precisava verificar se é ou se não é. Nesse caso aqui, para fazer esse exemplo, primeiro eu vou comentar aqui esses console.log.
Vou criar aqui uma variável chamada estado civil, igual a solteiro, por exemplo. Solteiro. E aqui agora a gente vai começar a testar, né, qual o estado civil do usuário, né? Então, se estado civil for igual a solteiro, então vamos emitir aqui uma mensagem, né? Console.log. O usuário é solteiro, por exemplo, né? Mensagem simples. Então, nesse momento, como a gente viu no primeiro exemplo, a gente teria o nosso else. Só que o usuário ele pode ter, né? Ele pode ser, em alguns momentos, ter um estado civil diferente. Ele pode estar solteiro agora, amanhã ele pode estar casado, depois ele pode estar divorciado e assim sucessivamente. Ele permite ter mais de um estado civil. Então a gente não teria, né, não poderia usar só else, porque a gente precisa verificar os outros estados civil, as outras opções no caso. Então a gente aqui usa o else if, que para usar o else if a gente vai também colocar a nossa condição dentro dos parênteses, beleza? Então se estado civil for igual a casado, vou copiar essa mensagem aqui, o usuário é casado. Else if estado civil, né, for, botar aqui divorciado, então vamos mandar aqui a mensagem, o usuário é divorciado, beleza? Vamos testar só essas três mesmo, e se não, né, então nessa situação, além das verificações, né, dele ser solteiro, casado, divorciado e tal, a gente pode também ter uma opção padrão, né, que é caso ele não tenha informado. Então, o usuário não informou o estado civil. Beleza? Porque aqui é uma situação onde ele pode, né, ele não quis informar o estado civil dele, a gente tem que ter uma mensagem para isso. Então, entraria aqui no caso nesse else. Beleza? Vamos rodar aqui nosso código. E nesse momento, né, a gente colocou a variável, inicializou ela como solteiro, então a gente emitiu aqui a mensagem, usuário solteiro. Se a gente por acaso colocar aqui mudar para casado e salvar, então ela, né, a gente caiu aqui como a primeira opção, ela não foi satisfeita, né? Note que o nosso if aninhado, né, ele vai sempre seguir a ordem em que ele foi escrito, né? Então ele vai testar esse daqui, depois ele testa esse, depois esse e assim por diante, né? Independente de quantos níveis a gente tenha, ele vai sempre seguindo a ordem que a gente informou. E nesse caso aqui ele caiu para casado. E se a gente chegar aqui remover, né, de dizer apagar aqui qual é o estado civil, então ele vai cair naquela nossa opção padrão, né, na nossa opção default, que seria o else. Esse else informando que ele não informou qual é o estado civil. Beleza? Bom, com isso a gente chega agora na nossa última estrutura condicional, né, que seria aqui o switch. O switch, como eu falei no início, ele é um pouco parecido com o if, né? Porém, ele se assemelha muito, no caso, a essa estrutura de if aninhado. Porém, ele deixa o nosso código mais legível, né, para visualização, porque ele uma estrutura condicional preparada para múltiplas opções, né? Então, vamos ver aqui como seria a estrutura do switch. Então ele vai ser switch, aí entre parênteses a gente vai ter nossa variável, e dentro das chaves a gente vai ter o nosso bloco, né, de opções, né, que no caso vai ser case, vou chamar aqui de op1, né, op1 e break. Então o que acontece? No switch a gente tem nossa variável. Esse case, ele vai testar as opções, a gente pode ter case op1, case op2,
e outro break. Então, nesse momento aqui, operação 1 e operação 2. O que acontece? Ele vai testar nessa variável, né? Ele vê qual é e ele vai começar a testar. Caso seja a opção 1, ele vai executar alguma coisa, vai fazer alguma coisa e vai usar o break para parar, né? Para parar com a execução desse switch. Senão ele continuaria testando aqui as opções até cair na opção default. Beleza? Então a gente vai ter sempre essa estrutura e por fim a gente tem aqui, ó, um default. Beleza? Que o default ele se assemelharia no caso a esse último else que a gente colocou aqui, que é para verificar uma situação padrão, né, onde a gente não tenha, por exemplo, nesse exemplo do estado civil, a gente não saiba qual é o estado civil do usuário, então a gente tem que emitir uma mensagem padrão, beleza? Então vamos converter aqui nosso switch, esse nosso if aninhado aí para um switch. Vamos chamar aqui o estado civil e vamos passar para cá, o P1 seria o solteiro, o P2, copiar aqui, o P2 seria casado, né? Então vamos mudar aqui também, casado. Case, vamos botar um outro case aqui que seria o divorciado. E botar aqui a mensagem mudando aqui. E a nossa opção padrão que seria o usuário. Vou copiar aqui esse console.log. Que seria a opção, né? Que o usuário não informou o estado civil. Então a gente pode ver aqui, né? Se comparar um com o outro, que a gente tem uma visualização melhor no nosso switch, né? Ele fica mais, vamos assim dizer, mais legível, né? De você bater o olho e já ver, né, as opções. Então se a gente salvar aqui, salvei. Se a gente rodar aqui, eu vou botar aqui novamente uma opção. Vou botar aqui divorciado, né, no nosso estado civil e vou rodar aqui nosso código. Então a gente pode ver que ele imprimiu duas vezes aqui o usuário é divorciado, porque ele imprimiu a primeira vez desse primeiro if e em seguida ele imprimiu essa. Né? Então a gente testou nossa variável estado civil, caiu nessa condição, nesse case, né? Ele imprimiu para a gente e saiu do switch. E se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez no primeiro exemplo e remover aqui o estado civil e rodar, ele vai cair também aqui na opção default, né? Que seria a opção padrão. Se nenhuma opção aqui, nenhum case funcionar, eu vou aqui para a opção default e imprimo uma mensagem padrão para o usuário. Beleza? Bom, então é isso, né? Esse foi nosso conteúdo sobre estruturas condicionais. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Não deixe de se inscrever, né, no canal, ative as notificações e fique sempre ligado nos próximos conteúdos que estão vindo por aí. Um abraço e até a próxima.